Olá, Tudo bem, tudo bom? querido? Tudo certo? Como vai você? Levando aqui, né? Não dá para dizer que a gente está bem nesse país, É, né? não tá não, tá não. Me diz aí como é que estão as coisas, como é que tá seu pai? Também estamos levando. É uma doença difícil, mas vamos aprendendo com ela todos os É dias. verdade, é verdade. As pessoas estão começando a entrar aqui, algumas figuras já estão aqui com a gente, começando a entrar. O domingo o pessoal sempre acorda bem mais tarde, né? Então tem que dar um desconto. E é justo, tá certo, tá certo, tá certo. Deixa eu me dizer, quais são, enquanto as pessoas estão entrando aqui, o pessoal já sabe, já fiz o convite, né? A gente vai estar conversando com a Elaine Tavares sobre jornalismo de libertação, inclusive, alguns falam, que é isso, jornalismo de libertação? Poxa, isso é uma prova que precisa discutir sobre jornalismo de libertação, né? Então, vai estar conversando sobre isso, né, sobre jornalismo de libertação. Já estou vendo aqui que muitos colegas jornalistas estão entrando, professores também, professora Sônia Meire, amiga Jane Lacerda do Rio, e outras figuras estão começando a entrar aqui, outras pessoas estão interessantes entrando aqui. Enquanto a gente está chegando aqui as pessoas, Elaine, me diz aí o que é que você está. A primeira coisa é que não está fácil a vida, né? Neste país, nessa conjuntura complicadíssima de vida. O que é que a gente podia resumir desse tempo que a gente vive? Que tempo é esse que a gente vive? Assim? Parece um mundo paralelo, talvez, não sei. Às vezes custo acreditar, em função, inclusive, do vídeo que foi liberado, etc. e tal, como há uma naturalidade para determinadas coisas, né? Com os índios, com os quilombolas, com as pessoas pobres, com a vida, afinal de contas. E daí, né? Se morreram tantos, e daí, né? Como é que você está vendo esse tempo? Mas olha, Christian, eu tenho acompanhado, né? E sabe, eu estou há quase 40 anos nessa batalha da luta popular, da comunicação popular, e o que a gente vê não é muito diferente do que sempre foi, né? O que a diferença é que hoje as pessoas expressam de maneira cínica, publicamente, esses pensamentos, esses sentimentos, né? Essas coisas que nós ouvimos, por exemplo, os ministros do país dizerem naquela reunião: odeio povos indígenas, botei uma bomba no bolso dos trabalhadores públicos. Essas coisas as pessoas diziam antigamente escondidas no recôndito dos seus lares, né? Então, eu acho que a diferença hoje é que essas pessoas se expressam livremente, sem medo, né? Sem vergonha, né? Então, assim, meio que o reino do cinismo, Uhum, né? Que está instituído aí. uhum, Mas eu não vejo que é muito diferente, né? Se a gente vê o ataque aos povos indígenas, isso tem 500 anos, uhum. né? Então, assim, tudo segue como antes no quartel de Abrantes. A diferença é essa, é que a gente agora vê as pessoas se expressando dessa forma. Então, assim, eu sempre digo isso, que o Bolsonaro não é um monstro que apareceu do nada, né? Ele concretiza um pensamento de uma fatia muito expressiva da nossa população brasileira e mundial, né? Então, é triste demais isso, né? E o que a, a discussão que talvez tenhamos que fazer é como é que a gente faz para enfrentar isso nesse momento, né? Que a gente vê principalmente as esquerdas, os partidos, os movimentos sociais paralisados diante disso, como se isso fosse um raio num céu azul, É. né? Como se essa não fosse uma luta que a gente vem travando ao longo da vida, né? Então, essa é a minha discussão, assim. Além de que, o que isso aponta para frente, ou seja, me parece que a gente não vai ter mais. A lógica de enfrentamento me parece que é outra a partir de agora, né? Quer dizer, já devia ter sido.
Mas a partir de agora, onde ficam claras as posições, inclusive eu tenho defendido que de tudo não acho ruim, não. Acho que talvez pela primeira vez na história desse país, as pessoas estão se assumindo como racistas, né? São de fato Exato. racistas, né? Quer dizer, a gente, talvez pelo processo educativo, colonial, de colonialidade, foi ali alimentando determinadas esperanças ou encobrindo determinadas coisas, quando, na verdade, esse racismo comia o centro das estruturas sociais fundamentais. Quer dizer, então, assim, de certa forma, não é tão de todo ruim, né, que as pessoas estejam de fato. Agora, isto vai implicar um novo salto, um novo patamar para enfrentar isso, né? Vai. Exatamente. O inimigo está claro, né? Está visível, né? E não só o inimigo, como as ideias que constituem esse inimigo, né? Uhum. E agora é justamente isso, como é que nós vamos enfrentar isso? Eu sempre tive essa discussão sobre as novas tecnologias, que as novas tecnologias elas são importantes, mas não são tanto, mas hoje a gente vê como que elas influenciam efetivamente na vida das pessoas. Então, assim, nós vamos ter que também cuidar um pouco melhor desse espaço, desse universo fluido, né, das novas tecnologias, onde nós vamos ter que atuar em consequência. Mas também é difícil atuar nesse universo, quando nós temos um escritório do crime, por exemplo, que consegue bombardear milhões de mensagens num único segundo, enquanto que nós não conseguimos fazer isso. Então, assim, da mesma forma que antes, com o rádio, com a televisão, com o jornal, nós éramos uma minoria tentando manter a cabeça acima, continuamos sendo assim mesmo diante das novas tecnologias, né? Perfeito. Bom, nós temos já uma audiência razoável aqui, vamos começando a conversar. A Elaine Tavares, primeiro, agradecer profundamente o seu pronto aceite em conversar numa manhã de domingo com a gente. Todos os domingos, às 11 horas, eu converso sobre jornalismo, troco umas ideias sobre jornalismo, aproveitando dessas tecnologias, né, possíveis. E nós já conversamos sobre vários temas. Hoje a gente conversa sobre jornalismo de libertação, né? Para muita gente que ainda não conhece, difícil, mas ainda não conhece a Elaine, ela é jornalista, né? Escritora, na verdade, ela é domadora das palavras, vamos dizer assim, né? A militante da América Latina, pela América Latina, né? Nossa Abya Yala, né? Quer dizer, nosso, como dizem os povos originários, né? O lugar do esplendor. É uma companheira militante, livre, construtora de mundos e de sonhos, né? Uma extraordinária cuidadora do pai, porque a gente acompanha essa luta, né? Eu também tenho uma sogra com Alzheimer, não é fácil, é um outro mundo, né, que você precisa conhecer, né? Bom, eu ainda tive a alegria de militar com a Elaine no movimento de oposição da FENAGE, né? A gente titulava Luta FENAGE. Então, tivemos muitos embates muito interessantes, muita luta nesse caminho. Para quem não conhece, a Elaine também é repórter, foi repórter de rádio, TV, jornal, revista, assessoria de imprensa, atuou, inclusive, como jornalista de uma deputada, acho que é um mandato, né, da primeira deputada federal camponesa, né, a nossa Lucy Schreinack. Inclusive, eu era assessor da deputada Ana Lúcia aqui em Sergipe, e a gente trouxe a Lucy Schreinack para uma audiência pública sobre trabalhadores rurais sem terra, sobre luta camponesa. Foi muito, muito bacana. Então, essa é a nossa Elaine, mas não é só isso, né? A Elaine tem uma vida dedicada à própria luta dos povos, à comunicação popular e comunitária, né? Assessorando inúmeros movimentos sociais. É impressionante como essa figura consegue se envolver em tantos projetos fantásticos, né? De que toma um volume muito grande, que eu acho fantástico, assim, participando, inclusive, do processo dessa educação popular. A Elaine, inclusive, foi
professora, inclusive, lá do curso de jornalismo da Universidade do Vale do Itajaí, se eu não estou enganado, né? Deu aulas lá de redação, técnica de reportagem. Isso é bom para os estudantes que estão aqui de jornalismo, que estão nos acompanhando aqui, né? Lembro que, inclusive, há muito tempo atrás, a Elaine fez, inclusive, um jornal comunitário com os próprios estudantes, né? Naquela região lá, acho que o Sardinha, se eu não estou enganado, e ainda fez uma revista de reportagem, né? A palavra de jornalista, que discutia, inclusive, o próprio jornalismo, né? Bom, isso, a Elaine é essa figura aí que esteve envolvida, está envolvida com muitas coisas, tem um site, um blog, na verdade, que eu recomendo para todo mundo, e aí é um resumo do que é um resumo mesmo, né? Que chama Palavras Insurgentes, né? eteia.blogspot.com, eteia, sem acento, eteia.blogspot.com, porque tem um resumo aí interessante dessas atividades todas. Mas a Elaine, inclusive, tem uma participação importante num instituto, né, que eu acho que é fundamental, que eu sou frequentador muito do ILEA, né, da Universidade Federal lá de Santa Catarina, que é esse Instituto de Estudos Latino-Americanos, porque ele congrega pesquisadores, na minha opinião, fantásticos, que têm como pressupostos muito interessantes, como, por exemplo, o pensamento próprio, né? O debate anti-eurocêntrico, que é fundamental, fora e dentro das universidades, essa reflexão permanente anticapitalista, né? Escuto lá todos os vídeos, acompanho, aprendo. Ontem mesmo você repostou lá, antes de ontem, o vídeo com o Nildo, né? Sobre essa história do figurino francês, que tão vivo está entre nós ainda, né? E parece que permanece. Então, assim, a Elaine é essa figuraça que coordena, inclusive, a comunicação e trabalha, inclusive, pessoal, que é estudante, com 2 linhas de pesquisa interessantes, né? Que é os povos originários, né? E a outra, a própria comunicação, dentro desse Instituto de Estudos Latino-Americanos. Bom, e no caminho, além disso, eu nem falei, que ela tem programa na Rádio Comunitária Campeche, é isso? Dois programas, né? 2 programas na rádio. Na verdade, são 3. 3 programas na rádio. Ainda é ligada muito à luta dos povos originários desse país. Participa da Rede Popular Catarinense, onde tem, inclusive, um projeto lá que assim, eu acompanho há muito tempo, acho que desde o começo, que é Pobres e Nojentas, que eu acho muito, muito bacana. E, não para acabar, mas é preciso dizer que a Elaine é mestre em comunicação social pela PUC, lá no Rio Grande do Sul, e também doutora em serviço social pela Universidade Federal de Santa Catarina. A Elaine tem alguns livros publicados, né? Eu tenho, quer dizer, já tinha fisicamente, o dono, alguém levou e não devolveu, mas eu tenho ele digitalmente. Mas, por exemplo, a Elaine tem um livro chamado Líricas, né, a palavra amorosa do cotidiano, lá de 2015, né? Tem um livro que ela fez em coparticipação, coorganização com o Paulo Capella sobre mega eventos esportivos, né? As suas consequências e os impactos para a América Latina. Tem um livro curiosíssimo que se chama Olímpia Gaio, Visita o Diabo, Olímpia Gaio, Visita o Diabo, né? Que é uma história de uma freira franciscana, Olímpia, né? E o seu trabalho de organização das mulheres prostituídas na cidade de Lages, né? Tem um livro da Elaine que é fantástico, Em Busca da Utopia, né? Que é os caminhos da reportagem no Brasil, dos anos 50 aos anos 90, né? Ainda tem o mapa da crise na reinvenção das ciências sociais, que é fruto de discussões sobre as ciências sociais da segunda jornada bolivariana, né? Por que é preciso romper as cercas, que é do MST
ao chamado jornalismo de libertação, que muito que a gente vai tratar aqui. Tem um livro, esse que eu tenho, que para mim é uma referência, que me ajudou muito no mestrado, que é o Jornalismo nas Margens, né? É uma reflexão sobre a comunicação em comunidades empobrecidas. É um livro que eu recomendo muito, né? Tem ainda a história de Sally Gogu, a história da Sally, que é uma das memórias de uma mulher da vida, quer dizer, trata sobre a pastoral das mulheres marginalizadas, a pastoral da mulher marginalizada também em Lages, né? O relato da vida de uma prostituta com o vírus HIV, que se dedica a ajudar suas companheiras, né? Inclusive, esses estão disponíveis em PDF, depois a gente pode passar os links, etc. e tal. Bom, Elaine, tem muita coisa, impossível tratar de 40 anos, é impossível isso, claro, mas para começo de conversa, né? Como é que a gente poderia, vou retomar a questão que me foi de pronto, Lucas. Que história é essa de jornalismo de libertação? Então, Cristian, em primeiro lugar, obrigado, né? Falou um bocado de coisa minha aí, coisas que eu nem me lembrava mais. E obrigada também por ter se disposto a discutir, né, esse conceito, porque a gente sabe que na nossa profissão a gente vive muito aquilo que os mexicanos chamam de ningunear, né? Ningunear é tornar ninguém, as pessoas, principalmente as pessoas próximas, né? A gente fica muito ligada em ler grandes autores estrangeiros e tal, mas aqueles nossos companheiros, nossos amigos, nossos professores que publicam coisas, a gente não lê, a gente ninguneia, né? Eu queria te agradecer por poder trazer um pouco dessa discussão de jornalismo de libertação. O jornalismo de libertação meio que surge para mim como uma discussão justamente desse jornalismo que a gente fazia na margem, né? Porque eu entendo assim, o jornalismo é jornalismo, ponto, né? Não tem jornalismo comunitário, jornalismo sindical, jornalismo isso, jornalismo aquilo. É o jornalismo que se expressa em vários espaços, né? Mas, claro que didaticamente, para a gente ensinar para os alunos tal como é que são as coisas, a gente tem que fazer um recorte. Então, eu acho que isso é importante didaticamente, mas também é importante dizer, jornalismo é jornalismo. É análise dos fatos, é impressão do repórter, é narração, é descrição. Isso configura a nossa profissão de narrar os fatos com universalidade, né? Mas aí, como é que eu começo a pensar? Como a gente estuda na universidade apenas os autores estrangeiros, né, muito raramente a gente lê autores brasileiros, né, principalmente no campo da teoria, né? Muitas vezes a gente lê autores brasileiros que têm suas experiências, como é que fizeram o seu trabalho, etc. Mas, assim, teoria de jornalismo a gente quase não estuda na faculdade. E eu tive a felicidade de, quando fiz a faculdade, encontrar um professor, meu mestre amado, chamado Sérgio Weigert, que apresentou para mim o Adelmo Genro, né? O Adelmo Genro, inclusive, ele morreu no ano que eu entrei na universidade para fazer jornalismo. Então, eu não tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Mas o Sérgio apresentou a sua obra, né? E o Adelmo, foi assim um divisor de águas para mim, né? A partir do Adelmo, toda a minha concepção mudou. E aí comecei a discutir a questão do jornalismo do ponto de vista teórico mesmo, né? Não só sobre como fazer, mas pensar sobre, né? A praxis, como fazer, mas pensando sobre. E aí fui ver que nas comunidades o jornalismo também tem que se expressar. Mas também fui descobrir que nós jornalistas precisamos tomar posição diante dos fatos, né? Então, toda aquela discussão da imparcialidade, da neutralidade, não sei o que lá, quando começa a trabalhar nas comunidades, tu vê que tudo isso se esboroa, porque não tem como, né? Quer dizer, se tu começa a trabalhar a tua vida toda dentro de uma grande empresa e tal coisa, tu vai assumindo uma posição desde ali. E se tu trabalha na margem, tu também vai ter que assumir uma posição desde ali. Tu não pode ser neutra. Não existe como, tu se envolve, né? E eu fui percebendo isso. E aí, claro, eu conheci o Henrique Dussel, que é um teórico argentino-mexicano, né, que vive no México, e comecei a ler sobre a proposta de filosofia da libertação.
Essa filosofia da libertação do Henrique Dussel, ela já tinha iluminado toda uma caminhada no campo da teologia, né? Que é a teologia da libertação, que as pessoas conhecem mais, né? Que é a filosofia, o Boff, o Beto, tem todos esses, né, sacerdotes cristãos, o Gustavo Gutierrez. Então, eu comecei a ler a filosofia, porque eu também sou filha das SEBs, né? Eu me criei nas SEBs, né, no interior, na igreja, e aí a teologia da libertação também era muito presente em mim. E eu fui estudar a fundo filosofia, né? E aí comecei a me aprofundar na filosofia do Henrique, que propõe isso, exatamente isso, olhar o mundo a partir daqui, do nosso lugar, da América Latina, da margem, né, o espaço da vítima do capital, do marginalizado. Então, esse é o pressuposto básico da filosofia da libertação, que é pensar desde o lugar onde tu estás. E o lugar onde tu estás, no caso eu, é a periferia. Então, eu comecei a pensar o jornalismo nessa perspectiva. Que eu tinha que assumir. E o Adelmo se encaixa, parece que perfeitamente nisso. Totalmente. Totalmente, porque o Adelmo, Christian, ele propõe uma teoria marxista do jornalismo. É por isso que ele não é estudado nas universidades. E raramente as pessoas que falam do Adelmo, elas falam do Adelmo como ele tem uma teoria do jornalismo. Não, ele não tem uma teoria do jornalismo só. Ele tem uma teoria marxista do jornalismo. E o que o marxismo tem como método? Olha para a tua realidade. O marxismo, basicamente, o método é esse. Você tem que olhar a tua realidade, historicizar essa realidade, compreendê-la e avançar para transformá-la. E o Adelmo Genro propõe, então, uma teoria do jornalismo que é isso. O Adelmo diz, olha, nós temos que ter posição no jornalismo, mas nós não podemos manipular a informação, nem para a direita, nem para a esquerda. E no livro dele ele mostra isso, né? Como que a direita manipula a informação e como que a esquerda também. E ele vai dizer, opa, não, nós não precisamos manipular. Se nós construirmos uma notícia de tal maneira que ela consiga transitar do singular, particular e universal, a gente não precisa manipular nada, porque a pessoa vai compreender aquele universo da notícia. Então ele nos oferece os instrumentos para nós produzirmos jornalismo como conhecimento, né? E não como manual de geladeira, que é o que a gente tem hoje no jornalismo mundial, né? Então a teoria do Adelmo Genro é uma coisa extraordinária. E quando eu vejo alguém dizer que a teoria dele é datada, eu fico perplexa, porque não é datada, ela ainda não foi nem superada. Né? Aliás, nós que somos pessoas... me parece que ela é urgente, né? Não é, né? Sim, ela é urgente nesse momento. Exatamente. Precisa ser conhecida, Cristian. Eu faço uma cruzada aqui em Santa Catarina, a jornalista Miriam Santini, tem o jornalista Raul Fittipaldi, o Gilberto Mota, então assim, um pequeno grupo de jornalistas que tenta levar esse debate, né? Porque quando tu vai para a universidade discutir o Adelmo Genro, no geral as pessoas ficam na hermenêutica do livro. Né? Olha, o Adelmo errou aqui, o Adelmo entendeu o Hegel errado aqui, o Adelmo isso ali. E ninguém se fixa no 9º capítulo, que é quando que ele diz como é que a gente constrói a notícia. Né? E como é que a gente constrói uma notícia capaz de formar conhecimento, criar conhecimento. Né? Então ninguém fala disso. Eu procuro falar, dou curso sobre Adelmo e tal. Então o Adelmo e a teoria e a filosofia da libertação, eles se encaixam perfeitamente. Então eu escrevi esse livro, O Jornalismo nas Margens, trazendo esses pressupostos. Porque o que o Henrique diz? O Henrique vai contar, né, como é que se constitui a filosofia moderna, em que o pobre, o diferente, ele é considerado um não ser. Ou seja, ele não existe, é nada, é lixo. É um pouco como a gente vê hoje o nosso governo tratar essas categorias e essas pessoas. Né? E isso é típico do quê? Da filosofia grega, né, que vai constituir o pensamento moderno, europeu e nosso por consequência. Perfeito. E aí o Dussel vai fazer uma virada nesse axioma grego que diz que o ser é e o não ser não é. Ele vai dizer, olha, o ser é, mas o não ser é real. Não é que ele não é. Ele não está inserido nas nossas preocupações, mas ele existe. E o Dussel vai dizer, ele existe e clama, e grita,
E nós temos que ouvir. Aí eu que já tinha feito também toda uma caminhada de estudo dos grandes jornalistas dos anos 50, 60, né? Aqueles textos maravilhosos de figuras como o Audálio Dantas, o próprio Hamilton Ribeiro, tantos outros, Luiz Mercadante. Aí tu vai vendo que essas pessoas, mesmo sem teorizar sobre o jornalismo, já praticavam esse jornalismo. É um jornalismo que se compromete com o pobre, com a vítima. Né? O Luiz Mercadante, inclusive, tem uma fala dele naquele livro maravilhoso, Repórteres, que é um livro fantástico, foi, inclusive, organizado pelo Audálio, que ele diz isso: olha, quando tu tem uma opinião governamental e tu tem a opinião da vítima, do pobre, na dúvida, sempre do lado do oprimido. Então, eu achei aquilo fabuloso quando eu li, né? E isso se encaixa nessa lógica aí. Então, eu procurei nesse livro meu, Jornalismo das Margens, sistematizar de alguma maneira o que seria esse jornalismo comprometido com a vítima, né? Que seria a filosofia da libertação, né? Iluminando uma discussão sobre o jornalismo. Perfeito. Basicamente. Perfeito. Então, veja bem, então já para superar aquelas pessoas que imaginam, mas isso é uma retórica, o jornalismo é a prática, é a atividade, etc. e tal. Essa história de jornalismo de libertação não tem, então, fundamentação teórica. Ou seja, não existe isso, né? Muito pelo contrário. O jornalismo de libertação que olha a partir desse outro olhar dos desimportantes, né, é que, aliás, tem uma forte e uma sólida fundamentação teórica, não só com poucos representantes, mas a gente tem inúmeros representantes dentro e fora do jornalismo, né? Adelmo Genro Filho, do jornalismo, mas tem aí a teoria da libertação, coloco aí, porque eu tenho discutido isso e vou, inclusive, nos próximos dias liberar um vídeo, uma série de vídeos sobre o jornalismo, a comunicação e Paulo Freire, quer dizer, também nessa perspectiva. Ou seja, em resumo, nós temos, para quem não está aí meio pensando, mas quais são as bases teóricas desse jornalismo de libertação? Existem, são muito fortes, muito sedimentadas, muito ativas, vamos dizer. E outra coisa, ajudam a gente a repensar e pensar o jornalismo hoje. É isso aí? É perfeito. Porque, como eu digo, a teoria do Adelmo Genro, que não é datada e que ela ainda é extremamente atual e agora mais que nunca, como tu diz, né? Principalmente agora, nesse período aí do tal do coronavírus, que a gente viu o jornalismo meio que reviver, né? O jornalismo estava muito apagado, aí daqui a pouco agora o jornalismo apareceu com força, porque, claro, esse mundo das mentiras, né, que os colonizados chamam de fake news, esse mundo das mentiras, ele ficou muito apareceu demais na vida das pessoas. Então, assim, eu acho que agora, como teve muito isso, as pessoas estão mais preocupadas também de encontrar um caminho para notícias mais fidedignas, mais próximas da realidade. Então, eu penso que esse momento das mentiras, ele meio que está se esvanecendo. E nesse momento da Covid, o jornalismo aparece como, vamos pegar os jornalistas que eles têm compromisso com a verdade, né? A ideia que perpassa. E eu fiquei muito animada quando eu vi as televisões aumentarem seu tempo de jornalismo, tal. Mas aí, com o andar da carruagem, o que a gente vai vendo? É que o jornalismo que é praticado no meio comercial, ele segue sendo o mesmo, né? É aquele jornalismo manual de geladeira que passa alguma informação, mas ele não trabalha com a lógica de formação, ou seja, de formar uma opinião pública crítica. Pelo contrário, né? E aí isso cabe a quem? Cabe a nós, da comunicação alternativa, comunitária, popular. Só que o nosso trabalho, ele tem um alcance muito pequeno, né? Por mais que a gente faça e por mais importante que seja essa comunicação, o nosso alcance é mínimo perto de uma TV Globo, de uma TV Record, né? Que chega em milhões de pessoas. E esse jornalismo, então, o que acontece? Ele vem, ele assoma, é importante, mas ele não sai do seu trilho. E aí também não adianta nada, né?
Então, e também as pessoas não leem, não conhecem, como tu falou, não conhecem, não pratica teoria no jornalismo. Pensa que jornalismo é só chegar ali e escrever uma nota, né? E não pensa sobre o jornalismo. Então, nós precisamos... Por isso que eu achei muito legal quando tu começou os teus vídeos, né? Até antes agora da pandemia, que tu começou a falar sobre jornalismo. Já fui lá dar pitaco, né? Porque eu digo, meu Deus, não tem ninguém discutindo jornalismo, né? As grandes discussões que a gente fazia dentro dos congressos dos jornalistas, tentar levar lá para dentro uma discussão sobre teoria, a gente nunca conseguiu ultrapassar esse patamar. É verdade. Né? A gente sempre ficou naquela política pequena, de ficar discutindo a própria política geral e do jornalismo, mas sem discutir a teoria do jornalismo. Então, os pobres dos meninos saem da faculdade sem esse conhecimento. Então, nós temos... Sim, é o que eu chamo de um jornalismo aprisionado nos meios, né? Nas estruturas. E isso vem, claro, num país como o nosso, vem desde o processo da invasão europeia, etc. e tal, e se constitui, se reafirma como esse lugar aprisionado, de forma que se confunde, inclusive, a própria ação organizacional das empresas com o jornalismo. Espera, calma, uma coisa é a imprensa, é a organização, outra coisa é jornalismo. Talvez por isso que a angústia de dizer que nós precisamos libertar o jornalismo, tirar ele desse sequestro, desse aprisionamento que ficou e que nos envolve enquanto jornalistas, né? Eu até um tempo eu achava que eu fazia jornalismo, quer dizer, eu fazia uma matéria, cobria lá, eu faço jornalismo, não faço coisa nenhuma, né? Eu faço talvez uma proposta de jornalismo. O jornalismo vai se dar ali nas relações, né? E se minha atividade, se minha narrativa não gerar nas pessoas essa relação, essa interação, não se constitui jornalismo. Ou seja, o jornalismo, no fundo, é uma tentativa, né? E aí eu queria já aproveitar nisso, que a gente falou que existe uma teoria fundante que nos alimenta, vamos dizer assim, para pensar nesse jornalismo de libertação, e você já tocou nisso. Acabar com o mito da imparcialidade, né? Quer dizer, é impossível você, primeiro, a partir da seleção do que você vai fazer, ou seja, eu quero olhar a vida dos mais pobres, dos esquecidos, dos desvalidos, dos ninguéms, né? Dessa ninguémidade brasileira. Ora, essa opção é uma opção profundamente parcial, né? Quer dizer, também para a gente já superar essa história de imparcialidade, o que não significa, claro, romper, jogar para o alto a ideia de um jornalismo compromissado, porque se você tem um compromisso do dever da verdade, independente do que da opinião e da angulação que você colocar, a verdade vai se estabelecer, se estabelece relação quanto isso. Mas não dá para usar, e aí quando eu falo jornalismo aprisionado, não é só aprisionado pelas organizações, mas é pelos mecanismos das organizações, como, por exemplo, os nossos códigos, né, os nossos manuais de redação, há um código entre nós, jornalistas, de que não pode fazer, não, às vezes nem está escrito, mas não pode fazer isso, ou seja, esse é um jornalismo enquadrado, com os braços e as pernas amarradas. Eu não sei se você sente isso. Eu costumo dizer que o problema... Eu tenho um professor meu que foi meu orientador de mestrado, que eu amo de paixão, que é o professor Francisco Rudiger, lá da PUC, do Rio Grande do Sul. E quando eu estava construindo a minha dissertação, ele sempre dizia, Elaine, jornalismo acabou, jornalismo acabou. Eu digo, o jornalismo não tem como acabar, né? O problema não é o jornalismo, o problema é o jornalista. É aquele que faz o jornalismo. Então, essa é a nossa... Nós temos que trabalhar essa criatura. Esse estudante que sai da universidade, que está na universidade, o que esse cara lê, né? Eu costumo, aqui no IELA, a gente sempre tem alunos do jornalismo circulando, e muitas vezes essa gurizada não lê um livro inteiro, cara. Não lê um livro inteiro, durante toda a sua formação. Né? E tem isso, lê autores que não contribuem com nada,
e não leem os grandes clássicos, né? Eu penso, você conhece a filosofia do jornalismo do Nelson Jobim? Lá atrás, 1960. Não é aquele ministro. Você conhece a teoria do Celso Kelly? Teoria estética do Celso Kelly, do jornalismo? Porra! O cara nunca ouviu falar, né? Tu conhece o Alceu Amoroso Lima e a sua discussão sobre a comunicação? Luiz Beltrão? Mas esse Jobim, ele era da direita? Sim, ele era da direita. Só que ele constituiu uma filosofia do jornalismo. Vamos estudar isso aí. Vamos entender como é que esse cara constituiu uma filosofia do jornalismo lá nos anos 60. Não se estuda os nossos teóricos. E aí o que acontece? Aí por isso que eu digo, aí quando vem o Adelmo Genro, ele também não é um raio num céu azul. Ele é a construção de toda uma teoria que já vem se constituindo desde os anos 30 no Brasil. Perfeito. Né? De pessoas, de pensadores incríveis, que eu procuro trazer na minha dissertação, que é esse livro que é a Utopia, né, da reportagem, procuro trazer esses autores para os estudantes. Porra, conheçam esses caras. A gente não vai concordar com eles em muitas coisas, mas eles trazem também coisas extraordinárias, né? O Celso Kelly não era um teórico de esquerda, mas a teoria estética do jornalismo dele é uma coisa brilhante, cara. É brilhante, né? O Antônio Olinto, mano. O que é o Antônio Olinto? O que esse homem produziu, cara, de importante? E já estava lá no Antônio Olinto esse germe desse jornalismo de libertação que eu vou trabalhar agora, nos anos 90 e 2000. Esses caras já tinham pensado isso com outros nomes, né? Já tinham se comprometido com o mundo dos empobrecidos, com o mundo das vítimas do capital. Então, se a gente não conhece esses caras, aí a gente vai dizer essas bobagens que não tem base teórica para o que a gente diz. E é muito comum isso, Cristian. Inclusive entre os nossos. Eu tenho, por exemplo, grandes debates com o meu companheiro e amigo Nildo Orix, que ele diz isso também. Jornalismo não existe. Isso aí de libertação é igrejice, né? Coisa de igreja e tal. Então a gente faz debates muito bons sobre isso, porque ele também me provoca a pensar, né? Mas tem muita gente entre os nossos próprios amigos e companheiros que também acham que o que a gente escreve é igrejice, né? Que não tem embasamento teórico nenhum, que não tem aí anos e anos de estudo, né? É muito triste isso, cara. Na verdade, assim, é um pouco da incompreensão do papel do jornalismo, talvez, né? Pode ser. Porque assim... Eu compreendo o papel do jornalismo na sociedade, acho que inclusive, assim, está fundamentado, inclusive, em velhas teorias eurocêntricas de transmissão, de comunicação como transmissão. Pronto, eu fiz, jogo e acabou. Isso é jornalismo. Quer dizer, se eu compreendo isso como jornalismo, meu amigo, eu acho que precisa mudar um pouco, né? Mas na esquerda tem muita tradição da teoria de Frankfurt, que fazia uma crítica muito severa aos meios de massa. Então, assim, parece que, porque os meios de comunicação comerciais e de massa não fazem jornalismo e não fazem mesmo, porque o que eles fazem é uma propaganda do sistema, eles não produzem conhecimento, como diz o Adelmo, mas porque os meios não fazem, o jornalismo não existe. Pois é. Né? Não, ele existe. Ele existe. E mesmo nos grandes meios, ele também se expressa, né? De vez em quando a gente vê pular aí um repórter maravilhoso que faz uma boa matéria. Claro, é pouco, mas ele existe. E se tu for ver no meio comunitário, sindical, popular, o jornalismo também se expressa, embora aí nesse meio também se expresse um falso jornalismo, que é, na verdade, uma tentativa de propaganda das nossas bandeiras de esquerda. Que também, isso também não é jornalismo. É uma cópia. E o Adelmo Genro é tão genial que ele diz, por exemplo, aí ele diz o seguinte, a gente não precisa manipular. E ele mostra como que, se a gente parte de um lugar subjetivo, a informação é objetiva. O fato, ele é objetivo. O carro azul bateu no carro preto. É incontestável. Isso é objetividade. É incontestável. Agora, nós, como jornalistas, vamos ter que fazer a narrativa disso aí e dizer por que o carro azul bateu no carro preto, quais foram as causas que levaram a isso e quais as consequências dessa batida. Perfeito. Essa é a nossa mediação.
Então, assim, aí se mistura o objetivo com o nosso subjetivo, né? A nossa capacidade também de amarrar as nossas concepções nessa narrativa. Mas o que o Adelmo Genro diz nós nunca vamos poder ver todos os lados da Claro. verdade. Mas o que nós temos que fazer é oferecer ao leitor, espectador, ouvinte, o maior número possível de lados da verdade. Né? Então, ele também quebra com essa teoria liberal, do jornalismo liberal, dos dois lados. Não tem dois lados, tem múltiplos lados. Claro. Tem um outro detalhe, e aí eu queria até... Quer dizer, não é detalhe, acho que é importante, porque tem duas lógicas. A primeira é que a gente compreenda o jornalismo, ou, na verdade, os jornalismos no plural, né? Mas compreenda esses jornalismos que eles acontecem, isso é fundamental, no Brasil, especialmente, porque a gente não está só, né? A gente está no meio de uma Latinoamérica, que tem uma constituição histórica muito parecida entre nós. Nós somos povos que fomos objetos de profunda violência e exploração. Isso tem muito a falar sobre o jornalismo. Ou seja, essa vamos dizer, eu não gosto de, mas essa certidão de nascimento nossa, ela implica, é isso que eu tenho dito a alguns colegas e alunos, implica um outro olhar sobre o jornalismo. Quer dizer, se eu compreender essa minha trajetória de colonialidade, como diz o Aníbal Quirrano, eu preciso me entender que jornalismo é esse que eu proponho. Que jornalismo é esse que eu proponho nessa trajetória fruto de uma sociedades dependentes, como dizia Paulo Freire e outras figuras. Além disso, isso me obriga, então, a fazer uma segunda questão. É um jornalismo que, como diz Paulo Freire, nós, no Brasil especialmente, temos uma cultura, mas acho que na América Latina como um todo, uma cultura de um silenciamento profundo das pessoas, e que a gente precisa, talvez, não falar tanto, mas escutar. É um processo maior de escuta do que de fala, especialmente. Né? Quer dizer, então são duas questões em uma. Essa nossa condição histórica de um jornalismo brasileiro, de jornalismos brasileiros, compreendendo a nossa trajetória histórica deste país que somos e desta América Latina, que nós somos um gigante nela, parece que de costas para a América Latina. E uma outra questão é que perceber isso implica, vamos dizer, um jornalismo de profunda escuta das pessoas. Né? Como é que você vê isso? Tu vê, eu trabalho com comunidades originárias, estudo bastante, e tem a comunidade Navajo nos Estados Unidos, eles têm uma lógica que eles chamam de roda de escutatória. Então, quando se sentam as pessoas para discutir qualquer tema, uma pessoa fala e passa pelo menos uns 10 minutos de silêncio, em que as pessoas estão escutando. Claro, essa é uma experiência comunitária, originária, não é uma experiência que nós vamos tratar na nossa vida cotidiana, claro. Né? Mas ela implica aí uma concepção. Isso. Ela implica aí uma concepção, que é de escutar o outro. É um pressuposto. E é justamente isso. Um pressuposto para minha saída, para minha ida. Eu peguei a pauta. Um pressuposto da pauta é escutar primeiro as pessoas, né? Exatamente. Mas o que acontece com a gente? Como a gente é formado nesse jornalismo manual de geladeira, eu já saio do jornal ou do meu veículo com a matéria pronta. Eu vou buscar uma aspas para botar dentro daquilo que eu já tenho na minha cabeça. Então, assim, eu não estou disposta a ser surpreendido pela rua. Né? E é isso que eu falo no livro Jornalismo das Margens. É essa necessidade que a gente tem de estar na rua, de ouvir as pessoas, e mais do que ouvir também, Christian, ver. Ver. Abrir. Ver o entorno. Abre a viseirinha, né? enxerga o outro. Se coloca no lugar do outro, escuta o outro, escuta com cuidado, né? E depois, quando tu for escrever, tu vai trazer esse... Eu sempre cito um texto maravilhoso do Audálio Dantas, que eu li na revista Realidade,
que é O Povo Caranguejo. Não sei se tu Sim, conhece. conheço demais. Puta, que texto, bicho. Que texto do caralho. Ele pega o olhar do camarada que vai pro pântano puxar o caranguejo. E ele narra do ponto de vista do cara que vai puxar o caranguejo, e ele narra do ponto de vista do caranguejo. Que tá sendo... Caraca! É fantástico! É fantástico. Claro, eles já aqui no Brasil, essas pessoas, elas já produziam aquilo que depois os americanos chamaram de novo jornalismo. Isso. Antes de Gay Talese, antes dessas pessoas todas, nós tínhamos gente fazendo isso, cara. Escrevendo textos fantásticos. Nós temos que ler esses textos nas escolas, nas aulas. Nós temos que mostrar para os alunos como é possível a gente mergulhar numa realidade, compreender essa realidade e narrar essa realidade desde aquele ponto de vista. Isso é o jornalismo de libertação. Porque ao fazer isso, tu abre um caminho de transformação. E eu sempre digo isso, o jornalismo não é a bandeira da revolução. Não é o jornalismo que vai na frente, né? Na revolução, quem vai na frente são os combatentes, os que estão com as armas na mão, os que vão construir. Nosso papel como jornalista, podemos até ir como combatente, como foi José Martí, por exemplo. Mas o nosso papel é narrar essa caminhada, fazer com que as pessoas compreendam por que se está caminhando para isso, né? E para isso nós temos que ter essa capacidade de ouvir, né? De ouvir o outro. E principalmente o caído, né? O que tá... Eu dou um exemplo. Quem é que foi escutar? Agora nós temos visto na televisão, no jornalismo Manual de Geladeira, essas pessoas que vão para as filas para pegar os R$600. Que porra é essa? Né? Quem são essas pessoas? Por que elas estão lá? Por que elas não estão em casa? Mas narra isso de tal maneira que eu possa compreender aquela realidade, não de maneira superficial e ritualística, como a gente vê no Jornal Nacional, entendesse? Se não há uma história real, verdadeira, são vozes esparsas falando, entendeu? Não, eu quero saber a história daquele senhorzinho, quem ele é, onde é que ele mora, como é que ele, o que ele sonha. Isso faz o jornalismo de libertação. Nesse seu exemplo, eu vi uma reportagem longa sobre uma longa fila na Receita Federal para regularizar CPF e em outra fila para regularizar ou tirar a carteira de identidade. Bom, mas a reportagem era sobre a fila, sobre a dificuldade da fila, porque chegou cedo. Espera aí. Quer dizer, essa quantidade de gente está revelando uma invisibilidade enorme. Quer dizer, essas pessoas não são brasileiros. Quer dizer perdeu-se uma enorme possibilidade, uma enorme possibilidade de fazer uma grande reportagem, por exemplo, sobre as histórias daquelas pessoas que para o Estado não existiam, que passam a existir porque tem que ter um documento para tirar o dinheiro, né? Exatamente. Eu sempre digo para o pessoal aqui, dizia para os meus alunos, gente, as pautas, elas ficam pulando na cara da gente o tempo todo. As pautas, né? Elas pulam na gente. E a gente não vê. A gente não vê por quê? Porque nós não estamos acostumados a essa olhada para o lado, né? Eu lembro quando eu trabalhava como repórter na televisão, que eu saía da televisão com 5 pautas, e eu voltava com 7, e praticamente era diferente das 5 que eu tinha saído. Porque na caminhada eu tinha me deparado com outras coisas muito mais interessantes. Isso. Bom, e aí tinha todo aquele processo. Claro. Tinha todo aquele processo de mentir para o editor, que o cara não estava e tal, mas trazer uma matéria melhor para o jornal, porque as pautas estão pulando na gente, elas são muito mais poderosas do que aquela que foi construída na noite passada ou no dia anterior. Verdade. Deixa eu dizer, infelizmente nosso tempo está encaminhando para o fim, é 1h, você tem pessoas a cuidar, eu também aqui tenho todas as tarefas, as pessoas não aguentam ficar mais de 1h numa live, etc. Se não fosse nos artistas, etc. e tal, talvez. Mas não é o caso. Mas eu acho que já cumpriu o objetivo. Eu queria que você talvez encerrasse voltando a essa discussão, ou reafirmando essa discussão, que quando a gente fala de um jornalismo de libertação, a gente não está falando de uma, vamos dizer, de uma impossibilidade, de um mundo real, irreal, de um mundo impossível, né?
Muito pelo contrário, está falando de um jornalismo profundamente real, profundamente encarnado, né? Que não é um jornalismo igrejeiro, não tá, quer dizer, não é uma utopia do ponto de vista do inalcançável, mas é de uma possibilidade e com alguns exemplos já de realidade desse jornalismo de libertação, não é isso, Eliana? Uhum. Exatamente. Eu convidaria o pessoal que está vendo a gente, né, para duas leituras básicas. A primeira é do Adelmo, que é fundamental, O Segredo da Pirâmide. Segredo da Pirâmide. E se tiver interesse, e se tiver interesse no meu trabalho, que é esse jornalismo das margens, que, né, já é um livro que já está bem superado, eu tenho que fazer uma segunda edição, não tem tempo, tem que incorporar as redes, mas ele está aí liberado nas redes também, na página do IELA, Jornalismo nas Margens, para poder compreender teoricamente essa discussão, né? E mostrar isso, que é um jornalismo que se ampara na realidade e que tem alguns pressupostos básicos. E o primeiro deles é esse, é ter a capacidade de olhar para o local, né? Entender a realidade local, perceber aquele que a gente chama de fonte, perceber aquela pessoa como um ser humano que tem CPF, tem sonho, tem vida, que ele não é uma fonte, né, para a gente usar ritualisticamente, mas sim para a gente respeitar, né, que a opinião dele é tão poderosa e tão importante quanto um cristal, portanto a gente não pode quebrar e nem defraudar essa fonte, né, e tomar posição sobre as coisas. Esse tomar posição não é fazer proselitismo, não é fazer discurso político, não é fazer panfleto, mas é falar desde aquele lugar, né? E mostrar a realidade daquelas pessoas. E aquilo que tu falou, não é possível que tenha uma fila de bilhares de pessoas para ter um CPF ou para ter uma carteira de identidade e o jornalista não perceba que a pauta não é essa. Exatamente. Né? Que a pauta é como é que pode existir pessoas que não têm identidade, né? Como é que pode um governo pensar num aplicativo para retirar R$600 se quase a metade da população não tem acesso a esse tipo de coisa, né? Que porra é essa? Então, assim, discutir isso é fazer o jornalismo de libertação, fazer um jornalismo crítico, que é disso que nós estamos precisando. Eu acredito muito, sabe? Eu acredito muito que a gente pode sim formar gente legal, que tem jornalistas que estão fazendo isso, estão por aí. O que a gente precisa é dar mais visibilidade a isso. Isso só vai acontecer com a Revolução Brasileira, né? Quando a Revolução Brasileira acontecer e quando nós tomarmos os meios de produção, que é os grandes conglomerados de televisão e tal. E aí nós vamos poder fazer jornalismo para a massa e fazer bem, se Deus quiser, e se a Revolução permitir. Além disso, para os próprios estudantes que estão aqui acompanhando e estão nos assistindo, né? Quer dizer, eu vejo, às vezes, alguns que ficam, professor, o mercado, não sei o quê. Gente, calma, peraí. Existem... É aquela mesma visão de sair com a pauta fechada ali, né? Quer dizer, eu só enxergo o mercado, só enxergo uma possibilidade de sobrevivência no jornalismo. Não é assim, né? A gente está trazendo aqui essa discussão que existem inúmeras possibilidades de comunicação e de jornalismo que não estão dados. Existe, inclusive, uma pesquisa muito bacana dos desertos comunicacionais, né? Quer dizer, lugares que sequer tem um veículo de comunicação. Pô, o que é que a gente está fazendo aqui? Não, e tem o Marcos Fairman, né? Que é aquele repórter extraordinário também, que ele dizia: bicho, não tem texto longo, não tem esse negócio que o povo não lê, que não sei o que. Tem texto ruim, tem jornalista ruim, que produz coisa ruim, né? E o pessoal que pensa no mercado, o mercado também quer coisas boas, né? E eu sou um exemplo disso, porque eu trabalhei em empresas grandes, a própria RBS aqui no Rio Grande e Santa Catarina, que são conglomerados de comunicação aqui no Sul, e eu fazia isso na RBS. Então, assim, o problema não é, sabe, o lugar onde tu trabalha. Isso também eu digo no jornalismo de libertação. Não é o lugar onde tu está, é quem que tu é. Exatamente. Por isso que eu digo que nós temos que trabalhar como um jornalista, a figura do jornalista. Então, se tu é uma pessoa comprometida com a maioria, com os pobres, parará, mesmo dentro de um veículo grande, mesmo trabalhando na Globo, tu vai encontrar formas de fazer passar a tua mensagem. Então, assim, a gente tem que formar gente, cara, formar gente que lê, gente que é crítica, gente que compreende.
E vocês que estão na universidade formando gente, têm esse papel, né? Então é muito bom, eu fico muito feliz de te ver fazendo isso, porque, né, eu te conheci aí nessas nossas lutas políticas e tal, e agora eu vejo, fico muito, muito feliz de ver que tu está dando aula, né, que tu está promovendo esse debate, essa discussão. Isso é muito importante, cara. Não Tem que para. ser. Bom, e aí eu convido, pessoal, na próxima semana, muito provavelmente, eu vou estar já com uma série de vídeos. Vai sair o primeiro sobre jornalismo, comunicação e Paulo Freire. Depois dessa série de vídeos sobre comunicação, jornalismo e Paulo Freire, nós vamos, claro, nos dedicar ao jornalismo em Adelmo Gerro Filho. Temos que discutir ele, trazer, pensar, ele é fundamental, concordo plenamente. Minha amiga, nosso horário foi, muito obrigado demais, saúde, cuide-se, cuide do seu paizinho, estamos todos juntos, apesar dessas coisas todas, e sou um assíduo acompanhante seu das suas postagens, das suas produções, vi todos os vídeos lá do Ilé, acompanho e sou, assim, entusiasta do Ilé, muito forte. É isso, muito obrigado ao pessoal. Essa nossa conversa vai estar salva aqui no IGTV, para as pessoas olharem, rever, conversarem, ver inclusive as referências. Eu vou, o máximo que a gente conversou aqui, postar as referências para as pessoas virem, inclusive o próprio livro aí da Elaine. É isso, o que mais? Nada, querida, eu te agradeço muito, viu? Muito obrigada, obrigada às pessoas que acompanharam também, né? E a gente está aqui, quem quiser discutir mais sobre isso, eu estou sempre disposta a falar. Para mim, o jornalismo é quase como que a minha vida, é respirar, né? Verdade. Então a gente está sempre pronto para fazer esse debate. Verdade. Obrigada para ti, um grande beijo. Beijo, saúde, sucesso. Tchau. Tchau.